Glória a Deus, amém. Que essa seja a realidade do povo de Deus no Brasil, um povo que carrega o nome do Senhor, sem se envergonhar. Amém. Meus irmãos, nessa noite nós vamos continuar na série temática Todo o Conselho de Deus, e nós vamos entrar um pouco no assunto vício digital. Um problema que pode pegar muitas pessoas, e para isso eu quero convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor em João, Evangelho segundo João, no capítulo 8, do versículo 31 ao 36. João 8, 31 a 36. Antes de ler o texto bíblico, somente algumas considerações para introduzirmos o tema. O mundo atualmente, ele já reconhece o aumento da dependência digital por meio de celulares, internet e jogos eletrônicos. Inclusive, alguns estudiosos, quando falam a respeito dos novos desafios que nós já enfrentamos e enfrentaremos de forma mais grave, é o desafio de prevenção das dependências não químicas. Dependências não químicas. As dependências não químicas, também popularmente chamadas de vício digital, estão associadas à internet, jogos eletrônicos, e elas geram para a pessoa que de alguma forma desenvolve isso, isolamento social, piora no rendimento, sonolência, tempo de sono bem reduzido, aumento de taxas de depressão, prejuízo nas relações interpessoais, e a lista é enorme. A lista é enorme dos problemas que tudo isso causa. Quando nós pensamos nesse assunto, ele é abrangente, e vários problemas da ordem do universo digital podem nos acometer. Por exemplo, tem um fenômeno, a nomofobia, que é um medo de ficar sem o celular, o aparelho, o smartphone. Essa nomofobia, ela desenvolve na pessoa uma ansiedade pelo simples fato de ter esquecido o celular em casa. E essa pessoa fica ansiosa, ela fica perturbada, ela sofre angústia, irritabilidade, ela fica, por um tempo, totalmente desconfortável com a situação, com a vida, com o dia. Não somente no âmbito do uso do celular, mas também há alguns números agravantes a respeito das redes sociais. Segundo a Comscore, 170 milhões de brasileiros, olha o número, 170 milhões de brasileiros participam regularmente das redes sociais, isto é, 80% da população. E o Brasil é o segundo país no mundo com o índice onde as pessoas compulsoriamente, não é uma utilização normal, é uma utilização compulsória, usam o celular, perdendo apenas para a África do Sul, e a utilização do celular aqui, na verdade, é no âmbito da rede social, e passam em média 46 horas semanais utilizando as redes sociais. Não apenas isso, dentro desse espectro temos também aqueles que, não, rede social não, mas estou amarrado, me pega jogos digitais. De acordo com a publicação Panorama Político 2024, apostas esportivas, golpes digitais e endividamento. Nessa pesquisa mostra que 13% dos brasileiros a partir dos 16 anos e mais equivale a 22 milhões de pessoas declaram ter participado e participam continuamente de bets, podendo gerar, então, dependência, vício nesse tipo de jogo. Sobre a própria internet, não uso rede social, você pode falar, não jogo nas bets, você pode também falar, mas a própria internet, o clicar, acessar sites, estima-se que cerca de 4% da população brasileira hoje sofra com essa dependência
em uma pesquisa do Hospital das Clínicas de São Paulo, afirmou que no Brasil 8 milhões de pessoas são ou estão viciadas na internet. Vamos lá. Vício digital. A pergunta para iniciarmos essa reflexão é: de que ordem é o vício digital? O cristianismo, nós estamos diante dessa realidade, talvez em casa, talvez no contexto de trabalho, escolar, faculdade, enfim, mas nós estamos diante dessa realidade onde as dependências não químicas estão sim afetando a vida das pessoas na sua totalidade. Isso afeta o pessoal, afeta o familiar, afeta o social, afeta o educacional, afeta o ocupacional e afeta também, lógico, o espiritual. Mas trata-se do quê? Qual a ordem do vício ou da adicção digital? Qual é essa ordem? É apenas uma questão física? É apenas uma questão mental? Não, é uma questão somente espiritual. Qual é a ordem dessa adicção ou desse vício digital? Meus irmãos, nós não negligenciamos, nós não abortamos que de fato o vício digital ela possui questões físicas. E estudos na neurociência já têm demonstrado isso. A utilização excessiva de telas, isso pode gerar muitas alterações. Então nós não negamos a dimensão física, biológica, que essa utilização compulsória e compulsiva tem gerado nas pessoas. E alguns falam que esse tipo de vício, dentro do componente físico, ele tem o mesmo efeito da utilização muitas vezes de drogas e alguns alimentos. É apenas uma questão de ordem mental que afeta, que traz transtornos mentais, ansiedade, depressão e outras coisas. Nós sabemos que tudo isso que tudo isso pode ser gerado sim por meio do vício, mas é somente questão física, mental. Nós partimos do pressuposto que é uma ordem de cunho espiritual, que afeta essas áreas da vida, mas esse vício ou essa adicção e até mesmo pecado sempre vai ser iniciado no coração e no coração idólatra, um coração que busca os ídolos de entretenimento, de autoimagem, aprovação dos outros, de poder de informação e tantos outros ídolos dentro desse universo digital. Então sim, nós respondemos que isso nasce de uma ordem espiritual. É um problema de adoração, é um problema de adoração ao Senhor. E só de curiosidade, a CID-11, Classificação Internacional de Doenças, trata do vício digital, não com esse termo, mas fala a respeito de transtornos devidos a comportamentos aditivos. E dentro desse componente nós temos aqui o uso problemático de tecnologia, transtorno do uso da internet, comportamento digital compulsivo, fala também a respeito de transtorno por uso de jogos digitais e também fala a respeito de transtorno de jogo. Ou seja, o mundo de fato está olhando para essa realidade aqui e sabe, é um problemaço. É um grande problema. E nós precisamos resolver isso. E nós que somos cristãos, como que nós encaramos essa realidade? Meus irmãos, o termo vício e o termo adicção são termos modernos. Você não encontrará na palavra de Deus esses termos. Mas teologicamente nós encontramos para essa ideia, que é a ideia de alguém estar preso a algo, ser escravo de algo. Para essa ideia, nós encontramos alguns termos na Bíblia, como por exemplo, já foi citado, idolatria. Também temos o termo concupiscência. Lá em 2 Coríntios vai falar a respeito de cativeiro mental e espiritual, vício, falta de domínio próprio. E por último, e o mais importante para a nossa reflexão nessa noite, escravidão, douleia, que aparece no texto que nós agora faremos a leitura. João capítulo 8, do versículo 31 ao 36, diz assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra,
sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos ler todos juntos o versículo 36. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa perícope que foi lida agora, esse pequeno trecho, ele está narrando um evento onde Jesus estava ali, num período onde a festa dos tabernáculos estava sendo comemorada. E nessa época o povo de Deus montava suas cabanas e habitava naquelas cabanas como uma forma de relembrar a providência e o cuidado de Deus ali no deserto. E o texto é claro, no início do texto, fala que Jesus estava no Monte das Oliveiras, depois ele desce e já vai direto ao templo. E naquela época, a cidade estava alvoroçada, cheia de pessoas de lá para cá. E Jesus aproveita então que o templo, ali, aquele local, era o local mais povoado, estava cheio de pessoas, e ele começa a ensinar. Ele começa a ensinar a respeito da palavra de Deus. E, gente, vinha e voltava vários fariseus, e eles tinham a intenção de confrontar Jesus e desmoralizá-lo na frente de todo o povo. Foi nessa circunstância, por exemplo, que que levaram para Jesus aquela mulher pega em adultério, e aquilo ali era uma tentativa de desmoralizar Jesus. A história daquela mulher era apenas um argumento teológico para que eles pudessem de alguma forma pegar Jesus em algum tipo de erro. E Jesus, o tempo todo ensinando, não caiu na armadilha, mas silenciou os seus acusadores e expôs toda a hipocrisia daquela gente, demonstrando então, por meio de sua fala, qual era a sua missão e também a sua identidade, quem ele era. Jesus mostrava todo o tempo ali quem ele era. E no meio de sua fala, o texto nos apresenta que alguns entre os judeus creram em Jesus. Alguns judeus creram em Jesus, até que Jesus, naquele momento, vai falar a respeito de liberdade, libertação, e isso gera ali algumas incógnitas, algumas perguntas na mente daqueles discípulos. E à luz desse texto, pensando também obviamente sobre essa questão do vício, nós vamos mergulhar de forma específica na temática de escravos a libertos. De onde vem toda a escravidão? E quem pode quebrar suas correntes? De onde vem toda a escravidão? E quem pode quebrar as correntes? Primeira lição que eu aprendo do texto e extraio a partir do verso 31 é que o pecado é a razão de toda escravidão. Repito isso para você, meu querido. Pode parecer óbvio, mas eu preciso pregar isso para o meu coração sempre. Pecado, ele é a razão de toda escravidão. Porque o texto diz assim, no versículo 31: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eu acho curioso que Jesus aqui vai falar a respeito, se vocês permanecerem na minha palavra. Jesus não disse, se vocês ouvirem. Jesus não disse, se vocês conhecerem. Jesus disse apenas, se permanecerem. Porque aqui entre nós, nessa plateia, nessa assembleia, sabe o que nós temos? Pessoas que conseguem ouvir, pessoas que conhecem, mas a palavra de Jesus não foi destinada a esses.
A palavra de Jesus foi: se vocês permanecem, porque o termo permanecer aqui implica em uma observância, vivência, prática constante daquilo que se sabe. Também significa vigilância para não resvalar os pés, não desviar, não adulterar, não relativizar, não minimizar, não esmorecer, antes permanecer na palavra. Fazendo uma investigação na Bíblia, de forma específica, no Novo Testamento, sobre o termo permanecer, a palavra de Deus nos ensina que devemos permanecer na palavra depois de tê-la recebido, sempre cumprindo-a, sempre mantendo nosso coração firme nessa palavra, não sendo de forma alguma movido pelas tentações de Satanás, não sendo abalado pela astúcia daqueles que de alguma forma estão à espreita, tentando nos enganar, querendo nos levar para longe dessa palavra, não sendo demovido ou levado por injúrias, perseguições, nem sendo levado e atraído por bajulações, louvores e prazeres de homens, mas permanecendo firme nessa palavra que um dia eu, você, todos nós recebemos do Senhor. O termo permanecer no grego, meno, traz a ideia de residir, não partir, não mudar, continuar presente. A ideia de que eu não vou sair daqui, fiz da palavra o meu lar, eu não vou sair daqui. A palavra é aquela que me protege, é o meu amparo, eu permaneço onde estou. Se vocês permanecerem na minha palavra, e o texto continua, são verdadeiramente meus discípulos. E veja que Jesus aponta também para a questão da identidade. Se eu permaneço na palavra, eu sou algo, e esse algo é ser um discípulo. Aqui não está sendo tratado o que eu faço de forma específica e final. Aqui está sendo tratado aquilo que sou. Se sou discípulo, logo permaneço na palavra. Aqui trata de forma muito contundente a respeito da minha e da tua identidade. Nós somos chamados para sermos discípulos. Mathetes, discípulos no grego, é uma palavra que era muito conhecida na época, e na Mishnah, que era na parte ali do tratado da ética dos pais, onde alguns rabinos expressavam e traziam suas opiniões sobre diversos temas. Alguns deles falavam a respeito do ser discípulo. E eu quero citar um rabino, Yosem Ben Yozer. Ele dizia o seguinte: que tua casa seja uma casa de reunião para os sábios. Ele falava isso a respeito dos discípulos. E senta-te na poeira de seus pés, e bebe com sede de suas palavras. Senta-te na poeira de seus pés, e bebe com sede de suas palavras. Ou seja, ele está mostrando que o papel do discípulo não é apenas ouvir, mas é estar tão próximo do seu mestre que você passa a imitá-lo na sua palavra, na sua ação, nas suas posturas. Você bebe com sede de suas palavras, mas as pratica. Essa é a ideia do sentar-te na poeira dos seus pés, estar tão próximo ao mestre, o rabi, que eu começo a assimilar o comportamento dele. E meus queridos, em outras palavras, isso é nos tornarmos praticantes dessa palavra e não somente ouvintes, como Tiago no capítulo 1, versículo 22 nos ensinou. O próprio Jesus disse: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Ou seja, aquele que de forma prática se torna discípulo desse Senhor. A ausência da permanência na palavra cria a condição ideal para o surgimento de todo tipo de escravidão. Saia da palavra e eu
e você, nós estaremos sujeitos a todo tipo de escravidão. Fuja da palavra e nós estaremos sujeitos a todo tipo de escravidão. Permanecer implica um estado constante e vigilante sobre nossos atos, emoções, vontades, confrontando-nos constantemente e continuamente à luz da palavra. Segunda lição que eu aprendo no texto é que Jesus, ele é a fonte de toda a libertação. Porque o texto diz assim, versículo 32: se vocês permanecerem na minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. A verdade os libertará. E essa frase pesou no ouvido ou nos ouvidos daqueles que ouviam Jesus. Porque aqueles homens, no versículo 33, falam o seguinte: Jesus, veja lá, vamos lá com calma. Nós somos descendência de Abraão. Sabe de uma coisa? Nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer sereis livres? Meus irmãos, essa resposta deles é no mínimo curiosa, porque aqui aparentemente eles esqueceram e o Egito, e a Babilônia, e a Pérsia, e a Síria. Naquela dada circunstância, por onde eles pudessem fitar os olhos, eles poderiam ver aqui e acolá insígnias de Roma, que cercavam eles por todos os lados, nos impostos, na moeda, na política do império. Ou seja, essa fala não era uma fala que condizia com a história daquele povo, porque a história é marcada por períodos onde eles foram sim escravos. Mas ok, a questão aqui não é uma questão sociopolítica, mas é uma questão fundamentalmente espiritual. É uma questão espiritual. Como eles afirmam para Jesus, ou questionam Jesus, a respeito de somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer sereis livres? E dentro dessa ideia aqui, o que salta aos olhos é a realidade da escravidão, negada por muitos e talvez por mim e por você. Eles estavam negando aquilo que eles estavam vivendo. E sabe por que acontece isso comigo e com você? Nós acreditamos que nós somos senhores. Nós nos iludimos facilmente, achamos que temos o controle. Achamos que somos senhores sobre o nosso pecado. Imaginamos que somos senhores sobre nossas escolhas. Podemos afirmar: não, quando eu quero eu paro. Isso não me controla. Eu não sou viciado nisso. Eu sou senhor dessa situação aqui. Eu que tenho domínio sobre essa circunstância. Será? Será mesmo? O pastor conhecido de todos nós, Hernandes Dias Lopes, comentando sobre essa ideia, ele falou o seguinte: o pecado é um rei que governa a vida de todo aquele que ainda não nasceu de novo. O homem não regenerado é servo desse tirano. O pecado é um rei cruel que coloca seus súditos sob o seu domínio. O homem nasce escravo desse carrasco impiedoso e vive sob sua ditadura implacável. Nenhum escravo pode libertar a si mesmo dessa escravidão. A escravidão permeia toda a realidade humana. A Bíblia fala do homem sendo escravo das paixões da carne, o homem sendo escravo nas modas do mundo, nos costumes do mundo, o homem sendo escravo de temor de homens, o homem sendo escravo das obras da carne, do pecado e do diabo. E a Bíblia também fala de um espírito de escravidão, ou seja, a escravidão permeia toda a realidade humana. Se não tem Jesus, tem escravidão. Se não há Jesus, tem escravidão. Se você hoje está sentado nesse banco, se você não tem Jesus, pode detectar, há um tipo de escravidão. E não sou eu quem afirmo isso, é a Escritura Sagrada.
Quando eu leio, por exemplo, Romanos capítulo 6, 17, diz assim: mas graças a Deus, porque outra hora éramos escravos do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Efésios 2, 3 nos ensina assim também: entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Em outras palavras, escravos. Não há escapatória. Sem Jesus, a escravidão é uma parte da nossa realidade de vida. Sem Jesus, a realidade da escravidão nos toca e alcança. O versículo 34 diz assim: o escravo não permanece para sempre na casa, o filho permanece para sempre. O escravo não, o filho sim. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo a respeito da condição do escravizado. Antes eu aprendo sobre a realidade da escravidão, e aqui eu aprendo sobre a condição do escravizado. O texto estabelece uma clara distinção entre filhos e escravos. Filho é aquele que mora na casa e permanece na casa. O escravo é passageiro, serve hoje, mas também pode não estar ali. E essa ilustração, obviamente, é uma ilustração tirada dos tempos de Jesus. Mas olha qual é o raciocínio por trás dessa ideia: que todo aquele que vive na prática do pecado é escravo do pecado, e portanto, mesmo que ele esteja no meio do povo de Deus, ele não permanece ali, porque o tempo prova quem é quem. O tempo prova quem é quem. Todo escravo do pecado, ele permanece na prática do pecado, mesmo que esse ou essa, por um tempo, esteja na casa, convivendo com os da fé. Meus irmãos, a Escritura não apenas ensina essa verdade nesse texto, como ela ilustra por meio de algumas personalidades. Demas é citado como alguém que caminhou juntamente com o apóstolo Paulo. Ele viu, possivelmente agora, ele viu grandes pregações, ele viu grandes sinais, ele ouviu a respeito do evangelho que liberta, mas a palavra nos ensina que Demas, tendo amado o presente século, abandonou, deixou. Existem pessoas escravas em seus pecados que podem até sentar, habitar, viver, desfrutar dessa realidade, mas na casa permanece apenas o filho, o escravo não. A Bíblia fala de Hirmineu, fala também de Alexandre, dois outros homens que viveram, desfrutaram, conheceram, puderam ouvir, mas nada de permanência, porque a Bíblia fala que o próprio apóstolo Paulo fala a respeito deles: entre esses estão Hirmineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. E eles praticaram muitos males. E tudo isso é um lembrete vívido de que todos aqueles que caminham entre os crentes, mas não abandonam a prática dos vícios, do pecado, que não se soltam dessas amarras, é um testamento nítido e claro de que eles não pertencem ao povo do Senhor, trazendo luz sobre a verdade que nós encontramos em Hebreus, no capítulo 6, que diz o seguinte: uma vez iluminadas, provam o dom celestial, tornam-se participantes do Espírito Santo, provam a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, contudo, eles negam, abandonam essa graça que lhes foi um dia oferecida. Quem vive na prática do pecado é escravo do pecado. E a outra lição que eu depreendo ainda desse segundo ponto, é que o pecado, ou melhor, a escravidão, ela é uma realidade de toda a humanidade,
O escravo, a condição dele não é de permanência entre os santos de Deus. Com o tempo, cada um será revelado. Mas eu aprendo que existe aquele que pode libertar de qualquer tipo de amarra. E o texto finaliza dizendo: portanto, se o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Somente Cristo liberta. Somente Ele quebra o laço do passarinheiro. Somente Ele quebra as algemas. Somente Ele quebra o jugo do pecado. Somente Ele quebra as cadeias. Somente Ele pode tornar livre aquele que outrora estava preso. Somente Ele pode justificar aquele que um dia era culpado. Somente Ele pode colocar em liberdade aqueles que um dia estavam presos. Somente Jesus pode libertar. Portanto, se o Filho os libertar, verdadeiramente serão livres. É Cristo Jesus quem nos liberta. E a obra de Jesus anuncia o tempo da libertação. Jesus veio para destruir as obras do diabo, para tomar as chaves do inferno e nos tirar do império das trevas e nos levar para o reino da luz. Foi Ele quem nos resgatou. E com seu sangue Jesus nos comprou. Meus irmãos, diante de um libertador com L maiúsculo, nós não podemos crer que os nossos vícios ou aquilo que de alguma forma nos amarra ao pecado, que essa libertação poderá ser dada por qualquer pessoa, qualquer ideologia, qualquer caminho, qualquer hábito, transformação de hábito. Não. É Jesus quem liberta o homem do seu vício e do seu pecado. Hoje você pode sair daqui falando o seguinte: a partir de hoje eu entendo que meu vício é isso, eu vou fazer isso, e você pode estabelecer uma lista de ações. Eu digo a você, se isso não for gerado por Jesus, nada adianta. Se isso não for gerado por Jesus, se não for a mão poderosa desse Senhor que te livra, liberta, nada poderá de fato e efetivamente acontecer. É por esse motivo que tantas vezes aquele que se depara com o vício percebe: sou reincidente nele. Cometo hoje, sinto remorso pesado, uma dor pesada, crio hábitos, crio condições para não mais cair nesse pecado. Passa 2 dias, talvez mais tardar uma semana, tá eu de novo cometendo o mesmo pecado. Porque se Cristo não nos libertar, a força de vontade não é braço forte para quebrar as algemas e as cadeias que nos prendem. Somente Cristo nos faz livres. Indubitavelmente nós estamos diante de um cenário onde pessoas, talvez eu, você, de diversas áreas da sociedade, de diversas idades, estão de alguma forma presas, dependentes dessa dependência chamada não química, vício digital, que traz afetamento real e avassalador, pessoalmente falando, familiarmente, socialmente, no âmbito da educação, ocupacional e especialmente espiritual. O vício digital é achar que o pecado ele é um refúgio, quando na verdade ele é uma prisão. O vício digital é acreditar que o pecado traz alívio, quando na verdade ele adiciona mais peso à nossa alma. O vício digital é imaginar que o pecado é apenas um passatempo inofensivo, quando na verdade ele é um ladrão do nosso tempo, propósito e vida. O vício digital promete consolo, mas entrega cativeiro. Ele disfarça as correntes com prazer, e você se permite ser aprisionado. O vício digital rouba a nossa atenção, sufoca os afetos, entorpece a consciência e nos afasta gradativamente da presença santa do nosso Senhor. No fundo, todo vício nasce de desejos desordenados que nos escravizam.
Somente o Senhor, pelo seu poder, pode nos libertar. Há esperança, meus queridos, porque não fui eu que disse isso, não foi a medicina que disse isso, não foi psiquiatra, psicólogo, não foi ninguém que disse isso, mas foi um Jesus que disse isso. Se, pois, o Filho os libertar, verdadeiramente serão livres. É Jesus quem afirma isso para mim e para você. E aqui eu não anulo a ciência, não anulo os meios que Deus pode usar para, sim, nos abençoar e nos ajudar. Não anulo, mas eu não posso crer que o Salvador da minha vida, que aquele que vai mudar a minha história, não será outro, a não ser aquele que é chamado pelo nome de Jesus. Para quem é essa mensagem? É para pessoas que estão sentadas no banco e se percebem. Nomofobia? O nome é novo, mas parece que eu vivo isso há um bom tempo. Fico ansioso quando não tenho celular. Fico ansioso, preocupado, vivo ali consultando notificações nas redes sociais. Ou eu me percebo inclinado ao vício do jogo eletrônico. Ou eu me percebo já um jogador compulsivo. Passo horas e horas jogando. Encontro nas redes sociais, encontro na internet, de alguma forma, o controle e a informação que eu tanto desejo ter. Talvez você, pais, e sejam os pais que estão aqui, sejam já esgotados, querem tirar o celular, o tempo do smartphone, e eu vou dizer algo para você. O castigo de não ter o celular não tira a idolatria do coração de ninguém. Não tira. Porque pode ser que hoje, direcionado por você, não acessa a internet, não vê, mas o ídolo permanece lá. E ele se apresenta com diversas caras, diversas formas e nuances. Muitas vezes não é somente o adolescente que é desorientado, mas o adulto, o idoso, a criança, tantos outros estão ali viciados, deixando cônjuges solitários, famílias abandonadas. Meus irmãos, o mundo digital, o universo digital é bênção, quando bem utilizado, mas também pode ser maldição, pode afetar gravemente nossas vidas. O primeiro desafio aqui é reconhecer se há ou não alguma dependência disso. Se há dependência, confessar ao Senhor nosso pecado, pedir: Deus, me livre dessa escravidão, dessa idolatria, dessa desordem interior, me livre de tudo isso. Segundo, é aproximar-se da comunhão com Jesus. A libertação não é fabricada por força humana, mas ela vem de Jesus. E nós devemos usar os meios que o Senhor nos dá, meios de graça, para fortalecer nossa fé, leitura da palavra, oração, comunhão, serviço na igreja, na casa do Senhor. Eu uma vez confessei para os adolescentes que eu lembro que sempre, antes de deitar, como um bom cristão, que eu imaginava que era, eu lia a palavra de Deus e orava. Mas eu lembro que já com meus 18, 19, 20 anos, eu me percebi todo dia deitando na cama e fazia o quê? Via o celular. Via o celular, e no celular mesmo, fazia uma leitura bíblica muito frouxadamente, mas fazia minha leitura bíblica. Com o tempo fui percebendo que aquilo se tornou um hábito. E palavra de Deus, cadê? Era aqui, acolá, de vez em quando, sumiu, acabou. E a gente começa a tomar hábitos pecaminosos e esquecemos então da palavra. Quando nós falamos aqui, e é um desafio para mim e para você, sobre abandonar qualquer tipo de vício e pecado e nos aproximarmos do Senhor de coração, tendo comunhão com Cristo, muitas vezes a minha leitura bíblica, meu tempo de oração tem sido roubado por causa de tela e tecnologia. E eu não percebo isso. E o terceiro desafio, meus irmãos, é cortar o mal pela raiz. Arrependido, convencido pelo Senhor e cientes do poder que Ele tem para nos habilitar em relação ao pecado, é o poder dele, nós devemos cortar o mal pela raiz. Estabeleça, se possível, jejum diário aí,
de tecnologia, estabeleça sim, seja criterioso, corte o mal pela raiz, seja intencional na utilização de todo o bem que Deus nos deu, que são as redes sociais, a tecnologia, seja intencional na utilização, mas não permita que essas coisas te roubem ou roube de você aquilo que é primordial em minha e na sua caminhada. Vício digital. O hábito escravizador, ele é algo comum daqueles que não têm o Senhor. Ele pode ser vivido pontualmente por pessoas que creem em Jesus aqui e acolá, mas não pode ser algo que o cristão fique trancado, fique amarrado, fique circunscrito. Não. Se você conhece a palavra, não seja apenas um conhecedor ou ouvinte. Permaneça lutando contra si, lutando contra aquilo que te atrai, vivendo a libertação que somente Jesus pode e Ele de fato oferece. Que Deus nos abençoe.